Era agosto de 1934. Cal Muger era um homem rico. Ele havia trabalhado duro e feito alguns investimentos sólidos na indústria do petróleo. No verão daquele ano, Cal era um dos magnatas do petróleo mais ricos de Wyoming e parecia que o resto de sua vida seria bem-sucedida e feliz. Nessa época, ele já estava com Ella Chunk. Por 6 anos, ela esteve ao lado de Cal nos bons e maus momentos. Ela havia expressado o desejo de se casar por muitos anos, mas Cal explicou a ela que queria ter uma renda estável antes de se casarem, para poder sustentá-la e a família que teriam juntos. Ela concordou com isso e continuou concordando toda vez que perguntava a Cal se chegará a hora de se casarem, mas parecia que Cal não estava pronto para se estabelecer. Isso continuou por um tempo, até que um dia, Cal e ela entraram em um salão de dança local e Cal viu alguém que o deixou sem fôlego. Olga Schultz era uma beleza de 21 anos de cabelos negros, vivaz e atlética, e quase assim que entraram no salão, Cal pediu a Olga para dançar com ele. Ela foi deixada de lado, assistindo enquanto Cal e Olga se abraçavam e dançavam durante a maior parte da noite. Ela, arrasada, então saiu do salão, mas Cal nem parecia ter notado. Ele e Olga dançaram pelo resto da noite e eventualmente saíram juntos do salão. Apenas 2 semanas depois, Cal se tornou um homem casado. Cal e Olga escolheram um lugar bastante incomum para sua lua de mel. Olga era uma caçadora ávida e cresceu acampando e caçando nas montanhas próximas da cadeia de montanhas de Tagotipés. Naquele verão, ela e Cal foram para lá para passar a lua de mel. A maioria dos seus dias foi passada caminhando pelo campo, com Olga mostrando a Cal o quão lindo era aquele lugar e os bons pontos para caçar e armar armadilhas que tinham ali. Mas o 6º dia da lua de mel foi diferente dos outros. Olga levou Cal em direção à grande divisão, usando suas botas de cano alto, com um pequeno machado na cintura e carregando uma sacola de sanduíches. Essa parte não foi diferente dos outros dias em que os recém-casados haviam percorrido a cordilheira de montanhas, mas as coisas mudaram quando Olga disse a Cal que estava cansada. Isso o surpreendeu, pois normalmente era ele quem tinha dificuldade em acompanhar Olga. Mesmo assim, ele se ofereceu para seguir o caminho até o topo da crista para ver se conseguia encontrar alguma pista de alce. Olga sentou-se em uma pedra e Cal partiu, retornando cerca de 20 minutos depois. Mais tarde, quando ele não encontrou nada, Olga havia desaparecido. Cal não entrou em pânico de imediato. Olga era uma caçadora habilidosa e sabia como sobreviver na natureza. Era possível que ela tivesse visto algo e ido verificar, ou talvez tivesse apenas caminhado um pouco mais adiante pela crista. Então, ele chamou por ela. Cal continuou chamando, mas assim que percebeu que Olga não ia responder, ele soube que algo terrível havia acontecido. Quando ele não conseguiu encontrá-la, Cal desceu a montanha correndo para informar as autoridades locais que sua esposa estava desaparecida. Uma equipe de cães farejadores e 20 rastreadores nativos americanos dirigiu-se até a crista, vasculhando a área e procurando por quaisquer sinais de Olga. Os cães perderam o cheiro a poucos passos da rocha onde Olga estava sentada. As únicas pistas de que ela realmente havia estado lá eram o saco vazio de sanduíches que a equipe encontrou. A equipe de busca temia que Olga tivesse se afastado do caminho e se perdido, pois ela estava vestindo roupas leves de verão e eles estavam preocupados que ela pudesse congelar antes que pudessem encontrá-la. A busca continuou até tarde da noite e prosseguiu nos dias seguintes. 3 dias após o desaparecimento de Olga, o medo de que algo tivesse acontecido a ela só crescia. Campistas locais relataram ter ouvido uma mulher gritando na floresta, mas não conseguiram vê-la, então não puderam dizer como ela parecia, e a equipe de busca também não encontrou nenhuma pista dela. Até hoje, ninguém pode confirmar se a mulher gritando era Olga, mas esse foi apenas um dos muitos quase achados que a equipe de busca encontrou. Eles encontraram pegadas na floresta, a cerca de 8 milhas de onde Olga havia desaparecido. Pensando que estavam seguindo algo importante, a equipe de busca acelerou na direção das pegadas, apenas para descobrir que estavam seguindo outra pessoa que usava botas similares às de Olga.
Depois, a equipe recebeu relatos de uma mulher caminhando pela estrada do Passo Tagoti, mas quando chegaram lá, a mulher já havia ido embora, e as testemunhas não puderam confirmar se era Olga ou não. A equipe de busca também encontrou um acampamento abandonado na floresta, mas descobriram que era de um grupo de caminhantes que não tinham relação com o desaparecimento de Olga. Ao perceber que estavam seguindo pistas que não levavam a lugar nenhum, a busca por Olga chegou a uma parada brusca quando uma tempestade de neve atingiu a montanha, tornando a busca perigosa demais por alguns dias. Quando a equipe finalmente conseguiu voltar à montanha, qualquer traço potencial de Olga havia sido completamente apagado, junto com a esperança de encontrá-la viva. Muitos olhavam para Cal em busca de respostas, mas ele também não sabia o que havia acontecido com Olga. Pessoas não acreditavam que Olga pudesse ter desaparecido completamente em apenas 20 minutos e Cal se viu em maus lençóis. Ele foi questionado sobre sua história, mas os detalhes sobre Olga permaneceram consistentes durante os 2 meses em que a polícia o manteve sob custódia. Mas por que eles manteriam um homem por 2 meses se não o suspeitassem de sua história? Descobriu-se que Cal estava sendo suspeito de algo além do desaparecimento de Olga, potencialmente matando sua nova esposa. Quase inacreditavelmente, um homem chamado Cal Mager, que se parecia exatamente com Cal Moger, era um criminoso que operava na área. A polícia já estava procurando por ele há algum tempo quando ele simplesmente entrou na delegacia para dizer que sua esposa havia desaparecido no Passo Tagoti. A polícia quase não podia acreditar na sorte e o prenderam imediatamente. Cal ficou sob custódia até que a questão de sua identidade pudesse ser resolvida. Quando perceberam que Cal Moger não era o Cal Meager que procuravam e que ele foi inocentado de qualquer irregularidade no desaparecimento de sua esposa, Cal foi liberado. Mas isso não explicava o que aconteceu com Olga. As autoridades então reexaminaram os fatos de seu caso e chegaram a uma conclusão surpreendente. Ainda havia a possibilidade de que ela tivesse sido atacada por um urso ou tivesse caído em um desfiladeiro e não conseguisse sair, incapaz de pedir ajuda devido a ferimentos, mas as autoridades não acreditavam que isso era o que aconteceu com ela. Olga conhecia muito bem a área, ela caçava lá desde criança, mas o que ela não conhecia muito bem era o seu novo marido. Os investigadores acreditavam que Olga provavelmente não estava gostando da vida de casada tanto quanto imaginava, e que o plano dela naquele dia era deixar tudo para trás. Olga havia confidenciado a sua irmã sobre esses problemas. Edith contou aos investigadores que Olga havia falado sobre querer deixar Cal e recomeçar em outro lugar, mas que ela tinha medo do que ele poderia fazer se ela tentasse sair. Com base nessa teoria, os investigadores acreditaram que Olga havia planejado meticulosamente sua fuga da vida que ela não queria mais. Eles acreditaram que ela tinha intenção de desaparecer e que a cena na trilha foi uma encenação, para que Cal pensasse que ela estava seguindo o caminho quando, na verdade, ela estava se afastando dele. Fingindo estar cansada e quando Cal seguiu em frente, ela usou essa oportunidade para escapar. Ela caminhou pela estrada onde pegou carona para onde quer que fosse começar sua nova vida, e isso foi tudo. Essa foi uma teoria amplamente apoiada pela irmã de Olga, Edith Thompson. Dizem que houve problemas no casamento de Cal e Olga desde o momento em que disseram sim. Pouco depois, talvez no mesmo dia do casamento, Cal recebeu uma carta de ela avisando que ela iria se matar por causa de como as coisas haviam acontecido. Não se sabe ao certo como Cal reagiu à carta, mas Edith disse que Olga ficou arrasada, culpou-se e se preocupou que ao se casar com Cal, tivesse cometido um erro que poderia custar a vida de alguém. Então, Olga pediu para Edith ir ao acampamento na passagem de Tagoti para ajudar a acalmá-la. Edith se recusou a ir na época e se arrependeu profundamente depois. Edith acreditava que Olga tentou consertar as coisas à sua maneira. Ela pensou que Olga fugiu para começar uma nova vida, mas também há a possibilidade de algo completamente diferente ter acontecido na montanha. E se ela mudou de ideia sobre tirar a própria vida e decidiu matar a pessoa que levou Cal embora dela? E se Cal se arrependeu de ter descartado ela? E se ele mudou de ideia sobre a pessoa com quem queria se casar?
Outra testemunha, supostamente próxima tanto de Cal quanto de ela, disse que os dois continuaram seu relacionamento mesmo quando Cal se casou com Olga. Cal sempre negou isso e é possível que, considerando que apenas algumas semanas haviam se passado desde que Cal terminou com ela e depois se casou com Olga, as emoções ainda pudessem estar muito cruas para que houvesse qualquer decisão definitiva por parte de Cal. Os rastreadores que procuraram na área acreditavam que havia evidências que suspeitavam a teoria de que tanto ela quanto Cal tinham algo a ver com o desaparecimento de Olga. Seguindo a declaração de Cal, eles viajaram até a crista de onde ele disse que Olga havia sentado na pedra e que ele tinha continuado. Eles notaram que à medida que viajavam pela trilha que Cal afirmava ter seguido, não havia sinais de que alguém tivesse seguido aquele caminho naquele dia. Olga's Rock estava sempre à vista deles. Se isso fosse verdade, seria possível que ela desaparecesse sem que ele notasse? Seus irmãos organizaram uma busca própria à montanha cerca de 1 ano após o desaparecimento de Olga, acampando nos locais que sabiam que ela conhecia bem e procurando por qualquer sinal dela, mas voltaram de mãos vazias. Sem mais nada para investigar, o caso esfriou e 7 anos depois não parecia que seria resolvido tão cedo. Cal não se casou novamente nesse tempo e não declarou Olga como morta. Tempos depois ele conseguiu se separar legalmente de Olga e se casou com outra mulher na esperança de viver uma vida feliz e longa com ela. Finalmente ela conseguiu o homem que ela queria e a irmã de Olga, Edith, mais tarde disse que era exatamente o que Olga teria querido. O resto da família de Olga acreditava que algo aconteceu com ela naquela montanha, muito provavelmente um acidente, mas a possibilidade de crime não foi descartada. Antes de sua morte, o pai de Olga acreditava que ela estava morta, mas Edith mantinha a esperança de que Olga estivesse desfrutando de uma nova vida em algum lugar. Ela disse: "Continuo olhando a caixa de correio esperando ouvir algo dela um dia, mas infelizmente nunca aconteceu." O desaparecimento de Olga Malger se tornou o caso oficial de pessoas desaparecidas mais antigo nos registros de Wyoming. E você? Sabia desse caso? O que acha que aconteceu com Olga? Se você gosta deste estilo de vídeo, curta e segue nosso canal para mais conteúdos intrigantes como este. Obrigada e até a próxima!